Bom, pessoal, vamos dar continuidade aí, né? Nós já falamos sobre o continente americano, agora a gente fala aí sobre o relevo africano. Então, o continente africano é constituído por um grande escudo cristalino, apresenta altitudes modestas, com uma altitude média de 600 metros, predominantemente planáltico, desgastado pela erosão. Ao noroeste, aqui nessa área, encontramos a cadeia de montanhas do Atlas, formada por rochas recentes. O ponto culminante é o Chubucal, com 4.165 metros, ao sul da cadeia do Atlas. Temos um grande planalto com altitudes em torno de 450 metros, conhecida como Deserto do Saara. Ele está aqui nessa região, a gente vai ver já já. Descendo do mapa, encontramos o Planalto dos Grandes Lagos, tá? É uma região vulcânica onde a gente tem altitudes, uma das maiores altitudes, que é o Monte de Kilimanjaro, com 5.895 metros de altitude. É uma região composta por lagos, tá? Quando eu falei do deserto do Saara, eu estava falando desta área aqui, tá? Deserto do Saara. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó, o deserto do Saara, o deserto da Namíbia e o do Kalahari. E aqui, tá vendo que é um chifre? Chama chifre da África, tá? Só para vocês não esquecerem. E aqui a gente tem a ilhazinha de Madagascar. O maior deserto quente do mundo e oficialmente é o segundo maior deserto da Terra, logo após a Antártica, pois essa última também é um deserto, porém frio. Então, o Saara é o maior deserto quente do mundo, que perde, né? Aí, com relação a deserto, indiferente se ele é o quente ou o frio, ele é o segundo maior, tá? Mas é o primeiro maior quente, ok? O deserto do Kalahari é formado devido principalmente à corrente marítima fria de Benguela, aqui, tá? Que atua na costa sudoeste da África, nessa área aqui, condensando vapor de água que vai em direção ao continente, fazendo com que essas massas, na hora que chega aqui, ela é mais seca, tá? O deserto da Namíbia, que é nessa área, é do tipo costeiro com grandes dunas, banhado por correntes frias do Oceano Atlântico. Tá, gente? Vamos ver umas figuras aí, olha. Deserto do Saara, do Kalahari, lembrando que o do Kalahari é pedregoso, já o do Saara e da Namíbia já é mais arenoso. Tá vendo a diferença aqui? São desertos pedregosos, como o do Kalahari, tá? Bom, localizado no Planalto dos Grandes Lagos, ao norte da Tanzânia, junto à fronteira do Quênia, é o ponto mais alto da África. Com uma altitude de 5.895 metros, este antigo vulcão, com o topo coberto de neve, ergue-se no meio de uma planície de savana, oferecendo um espetáculo único, tá? Então, aqui é o Monte Kilimanjaro, tá? Que é o maior vulcão aí, a parte mais alta que contém esse vulcão. Bom, o que é um oásis, gente? Um oásis são lençóis de água que afloram no meio do deserto, né? Na superfície aí. São regiões mais baixas do relevo, né? Que propiciam um ambiente para estabelecer comunidades, construir casas e produzir alimentos. A gente tem algumas figuras aqui de áreas cercadas por oásis, tá? Não é aquela coisa pequenininha que a gente vê em desenho, não, tá? O oásis ele é grande, aonde consegue comunidades inteiras ali habitarem aquela região, tá? Lembra que eu falei do Rift Valley, do chifre da África? Pois é. Eis aqui o chifre da África, tá? Tá vendo? Essa pontinha é o chifre da África. Que a gente tem o Rift Valley. O Rift Valley, tá vendo essas linhas pontilhadas aqui? É o Rift Valley. O Rift Valley, gente, é uma zona de contrato de placas tectônicas. Se essas linhas de falha aqui se alargam, né? Que a tendência ela é se alargar mesmo, ela já vem se alargando ao longo dos anos. O que vai acontecer, pessoal? Essa parte aqui vai sair
da África. Então, aqui, ó, vai virar outra ilha também, né? Esse chifre da África vai virar uma ilha, tá? Essa estrutura estende-se no sentido norte a sul, em torno de 5.000 quilômetros, desde o norte da Síria até Moçambique. A largura dele, ele já, igual eu tô falando, ele já vem se alargando, varia de 30 a 100 quilômetros, tá? Em profundidade de algumas centenas a milhares de metros, ok? Então, são áreas aqui que exigem uma atenção muito grande e aonde ocorrem abalos, né, aqui, tá? Chamado de Rift Valley. Vocês vão escutar muito falar sobre o Rift Valley ainda, o chifre da África e tal. Bom, com relação à hidrografia da África, né, as regiões norte e sul praticamente tomadas por desertos, ela possui relativamente poucos rios, né, sendo que alguns deles são muito extensos e volumosos, por estar em regiões tropicais e equatoriais. Outros atravessam áreas desertas, que é o caso do Nilo, né, tornando a vida possível ao longo de suas margens. O relevo predominantemente planáltico permite os rios, né, apresentarem elevado potencial hidrelétrico, apesar que na África esse potencial hidrelétrico ele não é utilizado. Assim, ele não é utilizado de uma forma melhor, sabe, mas bem proveitosa. Bom, algumas bacias que a gente tem, que são as principais, é a do Nilo, do Congo e do Níger, tá? Bom, no que se refere aos lagos, a África possui alguns lagos, né, bem extensos e profundos. A maioria situada no leste do continente, como Vitória, o Niassa, o Malawi e o Tanganica, tá? Eles estão aqui. E tem a questão dos grandes lagos aqui também, nessa área aqui, tá? A gente vai ver aí, nós vamos estudar esses grandes lagos aí africanos. Bom, sobre a bacia do Rio Nilo, né, a segunda maior extensão, lembrando, né, que a primeira é o Amazonas. É uma coisa bem bacana que a gente já observa aí, uma característica bem familiar, né, nesses dois continentes. E que corre sempre para o norte, atravessando o deserto do Saara até terminar numa foz em delta, no mar Mediterrâneo. No sudoeste chamado de Nilo Azul. Ele é muito importante por permitir a fertilização dos solos e suas margens, em suas margens, né, no período de cheias, garantindo a agricultura ao longo de seu vale. O período chuvoso de julho a setembro marca as cheias, que atualmente são controladas pelas represas de Assuã e Assiut. Então, eu só quero que vocês entendam o seguinte: o Rio Nilo ele vai atravessar todos esses países aqui, chegando, né, cá no alto da África aqui, tá ok? Termina aqui no mar Mediterrâneo, beleza? O rio Níger, né, nasce na fronteira entre Saara e entre Serra Leoa e a Guiné, corre em direção ao Saara, mas volta para o sul, né? Então ele vem e volta para o sul, né? Atravessando Nigéria, onde atravessando a Nigéria, onde descreve uma imensa curva, despejando suas águas no Golfo da Guiné, cá embaixo, tá? Também uma foz de delta. Na região de seu delta, há grandes áreas petrolíferas, tá? Ele tem uma extensão de 4.200 quilômetros. Então, ele nasce aqui e vem e volta para o sul de novo, tá? Do Rio Congo é o maior em volume, né? O Nilo é extensão, o Congo é em volume, tá? Atravessa regiões equatoriais de chuvas intensas, cortando 2 vezes o Equador antes de se dirigir para o Atlântico, né? Então, ele corta aqui e depois corta aqui de novo. Nasce em Saba, na República Democrática do Congo, no Lago Bangui, e recebe as águas do Lago Tanganica, deságua no Atlântico em Angola, segundo rio mais extenso da África. Possui um dos maiores potenciais hidrelétricos do mundo. Em seu curso médio, encontramos as cachoeiras de Livingstone, com cerca de 32 quedas. Gente, é um potencial energético muito grande que não é utilizado, né? A gente já sabe aí que a África é subdesenvolvida e tal, mas que seria uma forma dela começar a se desenvolver
de uma forma melhor, né? Utilizando aí esse potencial hidroelétrico. Bom, o regime depende das chuvas equatoriais, né? Claro que chove sempre, tá na parte equatorial. Bacia coberta por florestas equatoriais, também que faz com que o rio, a bacia desse rio aí, ela sempre esteja cheia. Como eu falei, né? A gente vai estar falando dos grandes lagos africanos, só para vocês lembrarem aqui, só para mostrarem para vocês. Aqui a gente tem o Rio Nilo, né? Os grandes lagos, eles estão aqui, ó, tá? Os grandes lagos africanos aí. Então, olha, eles são um conjunto de lagos de origem tectônica, localizados na África Oriental, que incluem alguns dos lagos mais profundos do mundo. A maior parte desses lagos foi formada há cerca de 35 milhões de anos no vale, né, no Rift Valley. Um dos ramos dessa formação geológica abrange a Etiópia, Quênia, Tanzânia, Uganda, Ruanda, Burundi, República Democrática do Congo, Malawi e Moçambique. São os únicos lagos do mundo onde tem ondas, pois são imensos e profundos, né? Pois são lagos tectônicos aí e tal. O mais importante é o Vitória, Malawi, Niassa e Tanganica. Lembrando que Vitória é o que é nascente do Rio Nilo, tá? Então, a gente fecha esse conteúdo e a gente já vai iniciar climas na nossa próxima aula. Um grande abraço.